Assista agora o vídeo do pastor Marcos Granconato. Da sugestão, do ensino de que os comprimidos anticoncepcionais causam aborto. Isso era uma teoria que existia, mas que já foi descartada há muito tempo. Isso não existe, é mentira isso. Os anticoncepcionais não causam aborto. Houve essa teoria durante um tempo, mas já foi descartado. Isso nunca foi comprovado. É verdade que os contraceptivos hormonais são potencialmente abortivos? Sim, é verdade. E isso não é boato de internet, não é teoria da conspiração, isso é ciência, é embriologia, é fisiologia hormonal. Como funcionam os contraceptivos hormonais? Eles têm 4 mecanismos de ação. 2 deles atuam antes da fertilização e 2 atuam após a fertilização, a fecundação, a concepção. E aqui está o problema ético para nós cristãos que acreditam que a vida começa na concepção. O primeiro mecanismo de ação é a supressão da ovulação, ou seja, atua no ovário impedindo a liberação do óvulo. Estudos científicos nos mostram que, mesmo com o uso correto da pílula, cerca de 5 a 10% das mulheres vão ovular ocasionalmente, o que nos direciona para o segundo mecanismo de ação. O segundo mecanismo de ação é o espessamento do muco cervical. O contraceptivo, ele atua no colo do útero, deixando esse muco mais grosso e hostil, dificultando a passagem do espermatozoide. E caso aconteça a ovulação, esse espermatozoide não vai encontrar com o óvulo. E aí você se pergunta, cadê o problema, Suzana? Então, o problema está exatamente aqui, quando esses 2 mecanismos falham. E aí o espermatozoide consegue alcançar o óvulo e acontece a fecundação, a concepção. O que muitos ignoram é que existem 2 mecanismos de ação após a fecundação, que vão atuar numa vida humana, num DNA único, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que chamamos o terceiro e o quarto mecanismo de ação de abortivos. Agora eu vou falar para vocês o terceiro mecanismo de ação. É o afinamento e a atrofia do endométrio. Acontece uma atrofia na parede do útero, um afinamento, torna hostil. E aí o embrião já formado, ele não vai conseguir se implantar, fixar na parede do útero. Consequentemente, ele é eliminado. Mas você pode dizer, Suzana, isso é coisa da sua cabeça. Gente, não é. Veja a bula do contraceptivo hormonal ciclo 21. Na bula está escrito que ele impede a nidação. E o que é isso? Ele impede a fixação do embrião na parede do útero. Meus irmãos, vocês conseguem notar isso, perceber que até os fabricantes dizem que esse contraceptivo pode impedir a nidação? Olha isso, os fabricantes. Agora pensem comigo, quem está correto? Os próprios fabricantes que dizem que pode impedir a nidação, ou as pessoas que dizem que isso é coisa do passado, que isso não existe? Vocês concordam comigo que, se pudesse, os fabricantes esconderiam isso, não deixaria isto ao alcance, de quem quiser ler a bula? Porque aí eles venderiam mais, não teria nenhum conflito ético. É invisível. E existem centenas de artigos científicos que comprovam isso. Alguns estudos mostram que mesmo com doses baixas de progesterona sintética, alteram a receptividade endometrial. Por isso, dizer que esses métodos são seguros e não abortivos é muito grave. E sim, pode colocar sangue nas mãos de quem está ensinando isso. E quem ensina isso, sem ao menos fazer uma pesquisa a fundo, com seriedade, está colocando milhares de vidas em risco, vidas que têm nome diante de Deus. E finalmente vamos entrar no quarto mecanismo de ação, que é a alteração nos movimentos dos cílios das tubas uterinas. As tubas uterinas, elas são estruturas vivas com movimentos coordenados. Elas movimentam seus cílios empurrando o embrião em direção ao útero, que pode durar dias. Isso significa que, se a fecundação acontecer,
pode ser que o embrião não chegue no tempo ideal no útero. E de novo, isso não é teoria antiga, não é achismo. É ciência publicada, revisada por pares e citada em literatura médica de referência. Então, meus irmãos, uma coisa é opinar, outra coisa é ensinar com base em meias informações. Porque afirmar que não há aborto sem explicar como os métodos funcionam é enganar mesmo sem intenção.